Olá, boa tarde, bom dia, dependendo da hora onde que nós estamos aqui. Eu quero agradecer demais Milena Andrade, diretora regional da ESIM, que tem essa apresentação para fazer da ESIM. Milena, obrigado pela sua gentileza em ceder esse seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada e deixo aí com você aí o palco em suas mãos para você apresentar a empresa e nos contar aí por que devemos selecionar a ESIM, o que a ESIM tem de interessante aí para nos passar enquanto profissionais nessa área especial de proteção de dados e privacidade. Maravilha, quero agradecer o convite, Álvaro, um prazer estar aqui com você, com todo mundo que estiver aí com a gente no evento. Espero conseguir tirar aqui algumas dúvidas. De qualquer forma, acho que tem bastante material, tem um material rico aqui, então vamos falar um pouquinho do Equizim para o pessoal entender, né, que universo é esse, do que a gente está falando. Acho que é importante para o pessoal que conhece pouco do Equizim ou que está tendo aí agora os primeiros contatos, entender que o Equizim é um instituto já bastante conceituado no mercado, é uma empresa europeia, a nossa base está na Holanda, e a gente tem aí quase 4 décadas, né, de existência. Então, é um trabalho consolidado praticamente em todos os continentes. A operação do Brasil ela tem aproximadamente 15 anos, dos quais 12 eu estou à frente da operação. Exatamente. Em 12 anos eu estou aqui cuidando da operação do Brasil, a parte de desenvolvimento de mercado, lançamento de produtos, o desenvolvimento dos parceiros oficiais. Então, esse é o foco de atuação da gente por aqui. Um outro ponto importante é que, às vezes, o pessoal da área de direito, principalmente, acabou tendo um contato com a gente mais recentemente por conta de privacidade. Mas o Equizim tem um portfólio bastante consistente. O foco de atuação sempre foi mais direcionado aos profissionais da área de TI e negócios, mas a gente tem uma evolução muito grande desse mercado, né? Então, se a gente pegar a evolução do mercado de tecnologia nessa última década, e principalmente o que aconteceu agora depois da pandemia, a gente consegue entender melhor como que a área de tecnologia ela tomou de tal forma a organização que você não consegue mais dissociar. É muito difícil você pensar hoje em produtos e serviços que não têm um vínculo muito grande com as plataformas digitais, né, com esse mundo moderno que a gente vive. Então, é muito natural que o portfólio do Equizim ele também sofra as atualizações e esses processos de evolução, porque a gente segue as tendências de mercado. Então, o portfólio do Equizim, para quem está tendo os primeiros contatos com a gente por agora, ele tem 4 grandes áreas de atuação. Então, a gente tem aqui um grupo de segurança, compliance e risco, uma área de cultura e princípios ágeis, a parte das tecnologias, a parte de processos de inteligência de negócios. Boa parte desse portfólio, inclusive, ele está em português. Toda vez que a gente traz um programa para o Brasil e começa a trabalhar, começa a divulgar, ele já chega em português. Acho que esse é um grande diferencial do Equizim, porque quando Eu a acho gente isso chega para o programa, muito legal, ele já desculpa vem te em português. interromper, muito bom. Bom, um ponto importante é que os treinamentos assim, o Equizim não entrega treinamento diretamente, nós somos um instituto de certificação. E dentro desse modelo de operação que a gente tem, diferente de outras organizações, e cada uma tem o seu modelo, independente de achar que um é melhor ou não, ou pior do que o outro, mas são modelos de negócios diferentes. O Equizim é um instituto internacional de certificação. Então, a gente não entrega treinamentos diretamente, a gente tem um modelo de fazer uma transferência de conhecimento para os parceiros de capacitação e os parceiros, a rede de parceiros internacional, e aqui no Brasil a gente tem um número interessantíssimo de parceiros que operam no Brasil, eles entregam os treinamentos, as capacitações. Então, a gente faz um trabalho de preparação para que eles consigam entregar com qualidade e com um material, um conteúdo alinhado com os requerimentos das provas do Equizim. Então, o que significa isso, né? A gente tem um modelo independente, o Equizim não dá treinamento, não tem outros serviços de consultoria, não tem outro modelo operacional. O nosso modelo operacional é literalmente desenvolver e trabalhar com as certificações que tem aí uma correlação direta com as tendências de mercado, com coisas que já estão mais consolidadas e coisas que estão chegando. Assim funciona o modelo de desenvolvimento de portfólio. Isso é interessante porque, através da rede de parceiros, os alunos também conseguem fazer provas presenciais. A gente, lógico, teve um apagão das provas presenciais por conta de Covid nesses quase 2 anos, né? Então, as provas presenciais foram suspensas, os treinamentos presenciais foram suspensos, e agora a gente percebe já uma retomada de algumas atividades, de eventos, né? de reuniões começando a voltar um pouquinho para o presencial, e
Quando os treinamentos estiverem novamente no presencial também, não que a gente não vá ter os treinamentos online, acho que o mundo inteiro se beneficiou muito dessa modalidade mais abrangente, mais compartilhada de conhecimento, que consegue chegar em qualquer lugar, para qualquer profissional, mas a gente tem a possibilidade também de agendar as provas, se o aluno preferir, se o profissional preferir, nos centros autorizados. E para isso a gente conta com uma rede bastante ampla. Quem prefere Muito fazer as legal, provas? desculpa te interromper, é só para conversar, porque eu me recordo que uma das provas que eu fiz, né, da ESIM, inclusive, que foi, eu comecei pela ESIM, a minha trilha, digamos assim, de certificações, e no meio da prova o cachorro começou a bater na porta, né? E você fica naquele desespero, ai meu Deus do céu, o cachorro batendo na porta, o proctor, não sei o inspetor, né? Que vai ficar vendo depois, ai, eu não posso nem me mexer aqui. Mas eu acho que é bom ter essa capilaridade, né? E essa quantidade Tem, a gente tem parceiros em parceiros locais. vários estados, em várias cidades, então isso é bastante interessante. Às vezes o profissional, ele tem uma facilidade maior e prefere fazer uma prova online. Tem muita gente que às vezes até não tem nenhuma dificuldade com a tecnologia em si, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, né? O sistema é bastante amigável. A gente tem os vídeos com instruções, com legendas em português. Você tem ali todo um passo a passo. A gente disponibiliza manual para quem está fazendo pela primeira vez e não conhece a plataforma. Então você tem ali um modelinho bastante seguro, com todos os protocolos que o aluno precisa seguir. Mas, às vezes, esse momento de pandemia, né? Muita gente falava assim, nossa, eu não vejo a hora de eu poder voltar para fazer uma prova presencial, porque é tanta gente dentro de casa, é tanta gente estudando, trabalhando, fazendo tudo ao mesmo tempo, que até a tranquilidade de quem tem que fazer a prova, às vezes, fica mais complicada. Então, isso eu acho que é um ponto importante também. Os parceiros conseguem fazer a comercialização dos exames em reais e moeda local, e aí cada parceiro tem o seu modelo comercial. Então, quem for fazer prova presencial, verifique com os parceiros de que forma que isso pode acontecer, em termos de agendamento, em termos de valores, se tem parcelamento, se não tem, se dá para pagar no É isso cartão que eu ia te parcelado. perguntar, e pode parcelar, não pode, Exatamente. tem que pagar em dólar, isso é importante para O gente. modelo comercial, ele vai ser verificado direto com os parceiros, agendamentos. Uhum. Com o Exim, se você faz a opção de usar a plataforma, aí você vai direto na plataforma, você tem lá a tabela de preços em Uhum. dólar, porque como a gente não tem Uhum. vamos dizer assim, uma base jurídica no Brasil, então o sistema vai acabar remetendo lá fora, então você vai fazer Sim, uma sim. compra pela plataforma internacional. Acho Mas isso que é interessante basicamente, divulgar, né? As pessoas saberem que, olha, você não tem que pagar pela plataforma. Se você quiser pagar pela plataforma, se sentir mais cômodo, seguro, você paga, mas tem os parceiros, entrando no site da ESIM, tem a lista dos parceiros, que você pode entrar em contato com o parceiro e verificar qual opção que ele oferece para pagamento, possivelmente em reais, ou qual modalidade de pagamento que o parceiro tem. Eu acho isso muito legal. Obrigado por estar muitos compartilhando. deles aplicam as provas presenciais com agendamento, não necessariamente só para quem fez o treinamento com eles, mas vários deles agendam. Se você entrar em contato e falar que precisa fazer uma prova, muitos deles fazem essa aplicação de prova de uma maneira mais personalizada, individual também. E Legal. importante lembrar que assim, essa plataforma do Exim é uma plataforma já muito utilizada. Como eu disse, eu tenho 12 anos de casa, né? E eu tenho a impressão que a gente já deve estar beirando aí os 9 anos, pelo menos, de operação pela plataforma do Exim Anywhere. Não é uma coisa nova que Nossa. veio por conta da pandemia. Então, o Exim já traz isso aí, né? Há quase uma década que isso está em operação. Então, isso também é bastante interessante, porque tem muita gente que já fez prova pela plataforma há muito tempo. Muito bem. Por que eu quis trazer um pouquinho desse cenário, desse contexto de portfólio? Quando a gente fala do DPO, todo mundo tem essa visão, né, mais recente, né, por conta das Uhum. questões de privacidade, é o que acabou ficando mais em Tá na evidência. moda, tá no boom, né? Tá na Todo mundo quer ser moda, né? DPO, Tá mas a pessoa não o se liga que a país gente tem muito inteiro mais coisa para se fazer do que ser DPO. Às muito, vezes muito. DPO nem é o melhor, né? Eu Isso fica muito convido as bizarro, pessoas a né? olhar as outras modas, né? As outras É. coisas que a gente tem Olha do disponível. lado, às vezes você vai estar muito melhor como um especialista ou como um analista do que propriamente como um DPO, né? Tem que ver o seu perfil profissional também, né? O modelo do DPO que a gente tem, ele já existe Uhum. para outras disciplinas. Como o nosso portfólio é muito amplo e a gente tem uma visão mais holística, a gente tem programas, produtos de certificação que eles cobrem outras áreas, então a gente consegue fazer um trabalho de montar o que a gente chama das jornadas de conhecimento, as trilhas de carreira.
Então, o DPO é uma das trilhas de carreira, mas tem um link que eu estou deixando para vocês aqui também. Quem tiver interesse, tem na página do Equizim todas as opções. Essas são as principais, as que estão disponíveis em português, que todos os módulos estão em português, mas a gente vai abrir uma lupa agora, especificamente, na trilha do DPO. Então, quando a gente pensa na trilha do DPO pelo Equizim, o que a gente tem de mais interessante aqui para o profissional que está buscando informação? A formação do DPO ela é composta no Equizim por 3 módulos, 3 certificações, 3 capacitações, 3 treinamentos. Então, quando o profissional cumpre essa jornada, quando ele é aprovado nessas 3 provas, o sistema reconhece e emite automaticamente o que seria aqui um reconhecimento complementar. É um selo do Equizim no sentido de reconheço que esse aluno cumpriu a trilha. Que trilha é essa? Se você fosse um profissional fazendo os 3 treinamentos e as 3 certificações, a gente tem, inclusive, uma carga horária recomendada que os provedores devem seguir com relação à entrega desses conteúdos. Para Isso que que o eu ia te aluno tenha... perguntar, desculpa te interromper. Esses númerozinhos aí do lado, 21, 14, 14, é o tempo Carga horária. recomendado? Ah, É que a carga legal, que horária legal. de curso, carga horária de curso, e lógico, você como um profissional aplicado, não vai só fazer o curso e sair correndo para fazer a prova, você vai se Ah, sim. aprofundar, você vai revisar, você precisa verificar os pontos onde eventualmente você pode ter uma dificuldade maior e se aprofundar um pouco mais, literaturas complementares, e a gente tem sugestões para tudo isso. Agora, o que é interessante, a carga horária da trilha do DPO, ela realmente é uma jornada, então quando a gente vê o pessoal postando no LinkedIn, olha, foram meses, né? Tive a minha trilha de conhecimento e etc. Por quê? Porque, de um modo geral, não é alguma coisa que você faz no modelo de imersão e empacota tudo isso de uma vez só, porque é muita informação, é muito conhecimento, é muita transferência de conhecimento, é muita coisa para ser trabalhada. Então, esses módulos, eles têm uma configuração de começo, meio e fim, como módulos individuais que têm um agrupamento, tem aí uma área de intersecção entre eles, de preparação, de evolução, para dar tempo, inclusive, para esse profissional digerir esse conteúdo como um todo, fazer a sua prova daquele módulo e passar para a próxima etapa. Então, por isso que o pessoal fala muito que é uma jornada, e é mesmo uma jornada. Então, a maioria dos provedores costuma ter um intervalo entre esses módulos para que esse aluno fique mais confortável, aprenda e realmente ele passe para a próxima etapa já com conhecimento de causa. Ele já se aprofundou, já finalizou, ele tira aquilo da frente e passa para o próximo bloco de conhecimento. Então, Vou isso é muito pensar, fazendo uma comparação, talvez, com essa jornada que você está falando, vem aqui na minha mente aquela subida que você que nunca subiu, fez uma trilha, né? Você faz aquela subida num percurso íngreme, então você vai subindo, para um pouquinho, descansa, para e toma uma respira. água, Para e respira. Para e respira e continua subindo, até você chegar lá, o cume, né? aquele seu objetivo. Acho isso bastante interessante, foi o que eu fiz, porque primeiro que você ter todo esse conhecimento de uma vez só é muito complicado, né? É muito conteúdo, e você acaba não focando no que vai cair na prova, né? Tem tudo aquilo, você não se foca, né, em um objetivo. É muito legal saber também da carga horária. E um ponto importante é que o Exim, desde o início, desde que a gente lançou o programa, a gente está falando de uma combinação de módulos, porque como a gente já vinha do mundo da tecnologia, né, vamos dizer assim, era onde a gente já tinha uma atuação há mais tempo, inclusive, para a gente foi muito natural trazer privacidade, até como um desdobramento, uma evolução, uma lupa dentro do mundo de privacidade. Você tem dentro de privacidade, de segurança, você tem algumas áreas ali, a privacidade está ali também para a gente. Então, é muito importante porque o aluno ele tem tempo de fazer uma formação completa, também em segurança da informação, que é um pilar importantíssimo para que ele consiga desempenhar melhor o papel. Então, a ideia é ajudar esse profissional que vai desempenhar uma função de DPO, de encarregado, né, o nome que a gente tem aqui no Brasil, mas que ele tenha essa, vamos dizer assim, essa bagagem de conhecimento com relação às questões de privacidade. E a gente tem vamos dizer assim, um roteiro que foi estruturado, esse módulo todo, esse pacote de DPO do Exim, ele está em operação aqui no Brasil desde 2018. Então, são módulos que já vêm aqui já com, né, um certo tempo de casa. Quando a gente fala, só para você ter uma ideia, segurança da informação, no Brasil, a gente trouxe em 2009.
é um programa bastante consolidado, já teve várias atualizações ao longo do caminho, né? A própria ISO teve atualização, então a gente vai fazendo essas alterações, esses processos de melhoria. Todo mundo precisa de um processo de melhoria, o ECSI não é diferente, então a gente sempre faz aí essa parte de revisão, de atualização. Mas a estrutura do curso, em linhas gerais, é essa matriz, essa tabela que você está vendo à sua direita, e no site, quem quiser, todos os produtos do ECSI, todos os módulos, consegue fazer download de simulado, o download dos guides, das emendas completas, que tem todas as dicas, tem a parte de literatura, tem tudo disponível. Exercícios práticos dos módulos avançados costumam estar disponíveis. E uma coisa que pouca gente se dá o trabalho de dar uma olhada é o nosso mapa do ECF. O que é o ECF? O ECF é um framework internacional de mapeamento de competências para profissionais da área de TI e negócios. Esse modelo mapeia 41 competências. Então, a gente tem, dentro de qualquer programa do ECSI, qualquer módulo, tem uma ficha técnica que mostra, fazendo essa capacitação, essa certificação, se aprofundando nesse assunto, quais são as competências que o programa vai cobrir. Normalmente, as fichas técnicas, cada programa, não adianta você achar que você vai fazer um curso e vai cobrir as 40 competências, 41 competências do modelo. Todos os treinamentos acabam batendo uma lupa em algumas áreas e a gente tem ali uma concentração de 5, 6, 7 competências principais. O programa de segurança de fundamentos cobre essas competências que você está vendo aqui à sua esquerda, e aí eu vou mostrar agora a ficha técnica do módulo de segurança de privacidade e fundamentos. Quando a gente vai para privacidade e fundamentos, o Foundation ele foi lançado no Brasil em 2017. A gente trouxe esse programa no final do ano, ele já entrou no Brasil, força total em 2018, já em português. Ele nasceu para a gente aqui também em português. Então, você tem aqui à direita a tabela principal, que é a estrutura do curso, a base de conhecimento que o aluno vai ter que trabalhar para realmente conseguir ser aprovado no exame, os pesos de cada bloco de conhecimento nas questões de prova, e perceba que eu tenho um outro mapa de competências aqui à sua esquerda, tem uma outra formação aqui para ele. Então, você tem as cargas horárias, tem todas as informações, estou deixando um download aqui de um dos itens que faz parte do programa do ECSI, né? Um dos tópicos ali no capítulo 3 é a parte de Privacy by Design, by Default, então tem o material disponível para download também. E uma coisa que é importante, quando a gente fala de privacidade, os dois módulos que compõem o programa, que é esse de fundamentos e o módulo do avançado, que é o módulo do practitioner, veio para o Brasil esse no final de 2018, a gente já tem aqui uma outra estrutura e perceba a variação da nossa matriz de competências. Eu já tenho novas competências aparecendo e as que se repetem, elas estão num grau de aprofundamento diferente, o grau de proficiência aqui já é diferente. Por quê? Porque o módulo avançado, ele tem 8 horas de exercícios práticos para esses alunos trabalharem, eles têm uma série de cenários de exercícios para serem desenvolvidos, então isso é muito importante o aluno entender por que esse é um módulo que depende da formação. Às vezes o pessoal pergunta, eu posso estudar alguma coisa por conta e fazer a prova? É sempre recomendável você fazer um treinamento por conta da troca de experiências, você ter a possibilidade ali de estar dentro de um grupo que está trabalhando com você, numa mesma toada, numa mesma rotina, na busca do conhecimento, e você tirar suas dúvidas, você ter um professor, você ter um instrutor que está trazendo bagagens de uma série de outros treinamentos que ele já ministrou, de situações de mercado, muitos deles são consultores especializados, que trazem essa bagagem para o treinamento. Então, a gente sempre recomenda o treinamento. Não impede que o aluno, se ele for realmente uma pessoa com essa vocação, né, do autodidata, de fazer um estudo aprofundado, às vezes já é um profissional muito experiente no assunto, tem pessoas que vão para a certificação e tem artigos publicados, tem livros publicados. Então, se você quiser fazer as suas provas, é possível. Para os módulos de fundamentos, sim. Para os módulos avançados, por conta desse modelo dos exercícios práticos, esse modelo do PDPP, ele tem uma obrigatoriedade de você passar pelo treinamento, porque você tem que fazer uma validação desses exercícios, desses conteúdos. Então, para os fundamentos, o aluno até pode fazer um trabalho de autoestudo. A gente sempre recomenda procurar um bom centro de treinamentos para que realmente ele possa se preparar melhor e ter a oportunidade, né, dessa troca de informação, mas não impede que para os módulos básicos que ele possa estudar e fazer a prova também. Tem uma outra pergunta que o pessoal às vezes costuma trazer nos bate-papos, por que a formação de DPO do ECSI ela está focada no GDPR?
Primeiro, além da gente ser uma empresa É uma europeia, boa né, pergunta. e a gente já viver essa questão de privacidade há muito tempo, Uhum. o próprio GDPR ele veio com uma força muito grande por conta da amplitude dele, da cobertura geográfica, de você ter ali toda uma comunidade europeia participando desse movimento, né, trabalhando em conjunto. Então, ele foi praticamente um dos primeiros que veio aí com força total, que trouxe uma bagagem muito grande e acabou servindo de inspiração para muitos países, Seria inclusive com para o boa Brasil. prática, né? O sistema mais rigoroso você costuma ver como o GDPR. Então, você nivelar por Exato, cima. Se você consegue exato. atingir esse nível aqui, você consegue atingir os outros níveis menos rigorosos, digamos assim, do que outras leis, igual a LGPD, outras leis nos A Estados nossa Unidos, na LGPD, América ela se Latina. inspirou profundamente É. aqui no GDPR, a gente não tem como negar isso. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um modelo que vai trazer o que é um pouco mais complexo, que é um pouco mais completo, justamente para preparar melhor esse profissional, inclusive por conta de toda essa interface com empresas que são empresas europeias atuando no Brasil, ou que têm empresas brasileiras em processos internacionais. Então, isso ajuda bastante o profissional. E aí ele pode finalizar, ele não precisa, o Exim não exige dele. Essa é uma outra pergunta que o pessoal muitas vezes faz. Do ponto de vista, depois eu volto no outro slide, do ponto de vista de Uhum. certificação, eu sou obrigada a fazer a prova da LGPD? Você não é obrigado a fazer a prova da LGPD. A prova do LGPD existe no Brasil desde 2018, em português. A gente trouxe isso para cá em 2018. Como é que veio essa prova, né? Quando a gente teve ali, a gente já estava ali no final do ano com o material para ser publicado, veio a oficialização da nossa lei e a gente imediatamente trouxe isso, fez a finalização das traduções, ele já estava no final de 2018, na fase de configuração. Quando a gente virou 2019, ele já chegou, já com a revisão, né? Quando a gente teve ali a assinatura, ali a canetada do Michel Temer, a gente já fez a última adaptação e lançou no início do ano em português. Esse material, ele não é uma tradução do GDPR, porque esse é um módulo que ele está 100% alinhado com todos os artigos. Você não fala do GDPR dentro dele. Você tem ali na parte de introdução algumas nuances, mas ele vai trabalhar 100% em cima da nossa lei, dos artigos que a gente tem aqui no Brasil. Então, como é que a gente usa esse produto? Para que ele serve se ele não faz parte do DPO? Nem todo mundo vai ser DPO. Né? A empresa ela precisa nomear ali uma pessoa, às vezes é uma multinacional, uma empresa muito complexa, ela pode até ter mais pessoas com a formação completa, até para fazer aquele comitê, para ter ali uma integração maior entre os outros colaboradores que ajudam esse DPO, mas a empresa ela vai nomear um DPO para aquela função. Por outro lado, esse DPO sozinho não vai fazer milagre. Então, o que é o nosso módulo da LGPD? É o nosso módulo de conscientização. O DPO, inclusive, quando ele volta para a empresa, ele vai olhar e vai falar assim, meu Deus, essa empresa tem que vir comigo, eu sozinho não consigo fazer tudo. Ele precisa que os departamentos, que as áreas entendam essa nova cultura, essa nova linguagem, essa nova forma de se fazer negócios de maneira segura, né, com as questões de privacidade sendo trabalhadas, com todo o alinhamento. Então, o que a gente tem, na verdade, aqui é um programa de conscientização para que a empresa possa levar para os outros departamentos, para que a gente possa trazer as áreas de marketing, o financeiro, o RH, o administrativo, venham conhecer o mínimo necessário, venham entender do que se trata, vocês precisam colaborar para que o DPO tenha sucesso naquela missão que ele está assumindo ali dentro da organização. Dá até uma Todo mundo tranquilidade para esse profissional. Não, eu estou indo para uma Exato. organização que as pessoas vão, que eu vou ter ali respaldo, que as pessoas vão me ajudar, porque uma andorinha só não faz verão, né? A gente tem É isso acreditado. aí. Então, assim, se você vai para um trabalho mais aprofundado, se é você a pessoa que vai realmente assumir o papel, vai liderar, né, essa área da organização, vem para uma formação mais completa, é importante conhecer segurança, se aprofunde. E quando você faz o caminho do GDPR, depois a gente tem, inclusive, um material gratuito, com todo o resumo, com toda a literatura da prova do PDPE. Você faz a prova se quiser, mas você já trilhou o seu caminho do DPO. Agora, para
quem não vai ser vamos dizer assim, não vai exercer essa função, mas tem que colaborar dentro da organização, tem que fazer parte dessa nova cultura, o material está gratuito aqui, olha, você pode olhar para esse material, ler. Tem um documento aqui com mais de 50 páginas com um resumo do que é essa prova da LGPD do Exim. E ela está disponível já há praticamente 3 anos. Então, assim, a gente teve a colaboração, né, não só de revisão, mas de criação de questões de adaptação por profissionais do Brasil. Ela nasceu assim. Isso para a gente não é novidade. Todos os programas, quando a gente traz, eles têm esse modelo da gente trabalhar com os especialistas locais para fazer as traduções, as adaptações, se tem alguma coisa específica, a gente traz isso para dentro do treinamento. É o caso da LGPD. Então, esse módulo, ele é do Brasil. Se você entrar no site do Exim e comprar a prova do PDPE em inglês, você não vai fazer a prova da LGPD em inglês, você vai fazer sobre GDPR. Ela só existe no Brasil para LGPD. Então, ela foi feita para o Brasil. Tá? Eu pulei esse slide, mas eu vou voltar bem rapidinho, porque eu acho que isso aqui é interessante também. O pessoal sempre pergunta, o Exim não tem a prova da 27701? A gente não tem uma prova específica da norma, mas é importante quem faz a trilha do Exim. Isso que você está vendo são pequenos recortes que eu dei um print aqui, colei para vocês, mostrando as tabelas de literatura que estão nos guides que eu comentei que estão disponíveis no site. Lá no guide, quando você vai na literatura, você vê as recomendações de conteúdo para você se aprofundar, para você ler a literatura. Você tem uma coluna do GDPR mostrando cada tópico, aonde isso está sendo mencionado, diz respeito a qual artigo do GDPR, e você tem uma coluna mostrando aonde esse assunto está linkado também com a norma. Então, é importante entender que está tudo muito amarradinho, está tudo muito organizado, uma informação bastante organizada. Esse é um material gratuito também, que você tem essas tabelas mostrando aonde essas coisas se alinham, tá? Acho que do ponto de vista de informação, assim, de um modo geral, é isso. E uma coisa que o pessoal às vezes pergunta, e como é que você tem um portfólio muito amplo? Eu já fiz minha trilha do DPO, posso fazer o que mais? O que mais? Onde eu busco? Onde eu vou fazer mais alguma coisa? É lógico que o Exim não tem todas as certificações possíveis e imagináveis, mas o portfólio ele é bem interessante. Dentro do próprio Exim, o profissional consegue buscar outras fontes de conhecimento que podem ser importantes para ele, complementares dentro da área. A gente vê uma movimentação do próprio pessoal da área de direito, inclusive, vindo conhecer um pouquinho de blockchain, vindo conhecer um pouco de inteligência artificial, porque são assuntos, né? Assim, eu vejo tantas apresentações do pessoal falando de blockchain com contratos, falando de inteligência artificial com segurança, com privacidade, porque esses assuntos eles vão se encostando. E a gente tem programas estruturados para isso. Mesmo o pessoal da área de agilidade, eu tenho visto muita gente que faz consultoria, que presta serviços de adequação para as organizações com relação à LGPD, buscando dentro de agilidade um reforço para que esse programa fique mais, vamos dizer assim, entre no modelo ágil, entre de uma maneira leve, né? Dentro da organização, mais leve, mais eficiente, eficaz. Então, como é que você faz tudo isso? O portfólio te traz várias opções. Se você tem uma pegada, às vezes, um pouco mais técnica, quer se aprofundar um pouco mais, você tem a parte de cyber, tem o módulo avançado de segurança, que, inclusive, ajuda você na trilha do Security Officer. Ou seja, tem um monte de coisas. Dentro da nossa possibilidade de portfólio, tem várias opções para o profissional também se aprofundar ou buscar um conhecimento complementar, tá? Fica aqui o meu contato, quem quiser, quem tiver interesse, inclusive, me chame pelo LinkedIn. Olha lá, vão te chamar, hein, Milena? Cuidado. Não, você chame, eu já te achei lá, a gente já se achou pelo LinkedIn, já trocamos informações. Então, assim, eu fico à disposição, né, se tiver alguma dúvida complementar, mas, assim, deixa o convite para que as pessoas naveguem no site do Exim, façam os downloads, conheçam os programas para ver se é o que vocês estão buscando. Eu acho que, assim, cada um tem ali as suas, às vezes tem as suas preferências, mas eu acho que se abastecer com as informações é fundamental. Faça a sua própria avaliação, verifique o que combina melhor com o seu momento de vida, com a sua carreira, com o que a sua empresa está precisando que você faça. Um bolso também, não adianta também, né?
Tudo. E assim, conhecimento nunca é demais. Às Aham, vezes a gente tem pessoas, a gente vê muito isso, pessoas que fizeram uma trilha, fazem outra trilha, um complementa o outro, ele consegue fazer ali um arcabouço, e como uhum. conhecimento é sempre muito importante. Então é isso, acho que da minha parte o recado era esse. A gente falou mais do que o nosso tempo combinado, mas o assunto rendeu aqui. Então, Ótimo, foi muito bom conversar com você, Melina. Assim, agradeço demais aí essa disposição, por ter explicado tudo isso, por ter tirado algumas, desmistificou algumas questões, e esclareceu até eu, que já tenho bastante tempo aí nesse trabalho de certificações, eu não conhecia, por exemplo, essa parte bem legal de conscientização do PDPE, né? Então, isso eu achei muito legal. A última slide seu, eu já vi, já sei o que eu quero fazer, a minha próxima certificação, é isso daí, não, meu Deus do céu, haja dinheiro para isso. Agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade e espero podermos nos ver aí por essa bolha que é trabalhar com proteção de dados e privacidade. vamos que Um grande vamos. abraço, Guilherme. Este grupo aqui, só a Internet das Coisas não está em português, todos os outros em português, então o pessoal pode vir tranquilo, tranquilo para o curso, para a prova. A gente está esperando vocês aí na próxima jornada. Um grande abraço. Tchau, tchau, Um Milena. abraço, tchau, tchau.